Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro do ano de 2025. Segundo o site Clima Tempo, vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. Temperatura mínima 20 graus, máxima 33 graus. A umidade relativa do ar variando entre 52% e 92%. Previsão de chuva para essa quarta-feira, algo em torno de 0,5 milímetro, e a probabilidade que ela caia é de 58%. O sol chegou para nós às 6h25 e vai embora às 19h02. Segundo o site Clima Tempo, teremos um dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Não chove no período noturno. Isso então a previsão desta quarta-feira, segundo o site Clima Tempo. Vamos aos principais destaques de hoje. Jornal Verde Vale. Flávio Dino aponta falta de detalhamento de 469 milhões em emendas PIX e manda a CGU apurar. CNJ aprova regras gerais para o uso da inteligência artificial na Justiça. Câmara adia a votação de projeto que autoriza ampliação de saque do FGTS. BNDES prevê recorde de até 30 bilhões de reais para concessões de rodovias neste ano de 2025. TCM goiano dá sinal verde para que calamidade financeira seja decretada em Goiânia. Goiás adere ao programa de adaptação climática do governo federal. Parte dos médicos do IPASGO paralisa atendimentos em Goiás até esta quinta-feira. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega, prêmio vai a 105 milhões de reais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h39, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou nesta terça-feira que a Controladoria Geral da União, a CGU, faça uma auditoria sobre emendas parlamentares que foram liberadas sem a apresentação de um plano de trabalho para o uso dos recursos. Segundo Dino, esse problema atinge 644 emendas que somam aproximadamente 469 milhões de reais. A CGU terá prazo de 60 dias para apurar para que esse detalhamento não foi apresentado. Na decisão, Dino também determina que a Procuradoria-Geral da República seja informada dos dados para promover a responsabilização em relação aos gestores estaduais e municipais omissos, inclusive no que se refere à eventual improbidade administrativa. Um documento do Tribunal de Contas da União citado por Dino indica que, considerando as emendas pagas nos últimos 6 anos, apenas cerca de 19% permitem rastrear o recurso, desde o autor até a emenda do beneficiário final, que seria o fornecedor de bens e serviços, utilizando extratos bancários, ou seja, na prática, 81% dessas emendas pagas desde 2018 não são plenamente rastreáveis. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira a proposta que estabelece como será o uso da inteligência artificial na justiça brasileira. O texto traz as normas gerais para que as instâncias da justiça adotem modelos de inteligência artificial e será aplicado em todo o Poder Judiciário. O conjunto de orientações prevê, por exemplo, que a tecnologia tem que ser compatível com os direitos previstos na Constituição. Também fixa mecanismos de monitoramento e fiscalização, assim como a necessidade de garantir a segurança jurídica e o respeito aos direitos de privacidade na Lei Geral de Proteção de Dados.
A resolução também deixa claro que o uso da ferramenta deve ser de forma auxiliar e complementar. Na prática, a inteligência artificial não pode ser um instrumento autônomo de tomada de decisões. A última palavra é do juiz, que será integralmente responsável pelo que determinar. A proposta é resultado de um grupo de trabalho que funcionou no âmbito do Conselho, liderado pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. E o resultado da Mega Sena concurso 2.830 com prêmio de R$91.916.000 foi divulgado nesta terça-feira em São Paulo. E adivinha? Ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 105 milhões no próximo sorteio que será realizado na quinta-feira. Os números sorteados ontem foram, anotem aí, 1, 28, 34, 36, 51 e 52. 55 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 99.629. Os 5.431 acertadores da quadra vão receber cada um R$ 1.441,36. Será a primeira vez este ano que a principal loteria da Caixa vai pagar um prêmio acima de R$100 milhões. 6h42, falta de dinheiro leva 49% dos brasileiros a reduzirem viagens. Priscila Mendes é quem traz os detalhes dessa estatística. Dificuldades financeiras vêm impedindo os brasileiros de viajarem. É o que aponta a pesquisa da Flixbus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, que comparou os hábitos de viagem no Brasil, Europa e Estados Unidos. Andréa Mustafa, diretora de Relações Governamentais e Institucionais na Flixbus, ressalta os principais motivos apontados pelos brasileiros para a redução de viagens. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 1.600 brasileiros e nos demonstrou o seguinte: 49% das pessoas apontaram a falta de dinheiro como principal motivo para a redução das viagens. Uma outra pesquisa, que de certa forma se conecta com essa, feita pelo IBGE, que é a pesquisa PNAD contínua, mostrou que em 80% dos lares brasileiros, ou seja, 62 milhões de lares brasileiros, ninguém viajou em 2023. E aí, quando a gente fala de famílias de baixa renda, que vivem com até meio salário mínimo, esse percentual sobe para 90%, que não efetuaram nenhuma viagem em 2023. De acordo com a pesquisa, na Europa, nos Estados Unidos, os índices são menores, representando 14% a 17%. Os ônibus seguem como uma alternativa mais viável para quem precisa viajar, mesmo com as dificuldades econômicas. São várias as vantagens dos ônibus. Preços mais baixos que as passagens aéreas, por exemplo, e até mesmo do que viagens com carros privados, com poucas pessoas dentro. Posicionamento dos terminais, que em geral estão em locais centrais, então tem o transporte público para chegar até o terminal. E a própria presença em mais cidades do que a alternativa aérea. Então, continua sendo uma vantagem o ônibus. Além dos dados das pesquisas, um levantamento da Flixbus, feito no final do ano, constatou que viajar de ônibus em altas temporadas é até 8 vezes mais barato que as passagens aéreas, como São Paulo e Rio de Janeiro, reforçando o ônibus como uma opção mais acessível. No entanto, é importante que as empresas do setor estejam atentas às necessidades dos consumidores e ofereçam opções de viagens mais acessíveis. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45 agora. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, o TCM, enviou nesta segunda-feira parecer à Assembleia Legislativa de Goiás, autorizando a votação do decreto de calamidade pública das finanças de Goiânia. O documento, assinado pelo conselheiro Joaquim de Castro, afirma que o Legislativo Estadual tem competência para reconhecer a situação, caso julgue necessário. Se lhe aprouver, pode reconhecer a situação, é o que destaca o texto, que ressalta que a medida tem caráter exclusivamente voltada para o reequilíbrio financeiro e a recuperação da capacidade orçamentária e financeira municipal. Com o sinal verde, a Alego realizou já na abertura dos trabalhos do novo ano, nesta segunda-feira, uma reunião na Comissão de Constituição, Justiça e Redação para analisar o projeto. O relator da matéria, deputado Véter Martins, do União Brasil, apresentou parecer conclusivo pela aprovação. No entanto, a votação do decreto foi adiado após pedidos de vistas dos deputados Major Araújo e Antônio Gomide,
travando temporariamente o avanço da proposta. E o governo de Goiás aderiu ao Adapta Cidades, uma iniciativa do governo federal que visa fortalecer as políticas de adaptação e resiliência climática a partir da integração do poder público em nível nacional e local. A manifestação de interesse foi assinada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Brasília. O objetivo do programa é o de apoiar estados e municípios com recursos técnicos e financeiros para o desenvolvimento de estratégias e planos locais e regionais de adaptação à mudança do clima. A meta é fazer com que as cidades estejam mais protegidas contra enchentes, secas, deslizamentos de terra e outras consequências das mudanças do clima. O Adapta Cidades vai viabilizar a contratação de mobilizadores e facilitadores para o engajamento e suporte técnico, realização de oficinas e mentorias para gestores estaduais e municipais, produção e distribuição de materiais técnicos e ferramentas, além de auxiliar nos custos logísticos para o atendimento regional e operacionalização das atividades. 6h47, o número de deputados não é suficiente para a votação desse decreto de calamidade na Assembleia Legislativa. Vamos saber como estão lá pela banda do Legislativo a quantidade de deputado naquela casa. Ana Cleuma é quem traz os detalhes. O decreto de calamidade passou por votação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nesta terça-feira. No entanto, o número mínimo de deputados presentes no plenário não foi suficiente para que o texto seguisse para a próxima fase. Para que fosse aprovado, seria necessário a presença de ao menos 21 dos 24 parlamentares. 17 estavam no local e votaram. Foram 3 votos contrários e 14 favoráveis ao relatório. O decreto deve passar por nova votação, desta vez de forma híbrida, nesta quarta-feira. Antes de chegar ao plenário, ainda na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, houve debate a respeito do texto. O Tribunal de Contas dos Municípios enviou um parecer à Alego em que não recomendava diretamente que a calamidade fosse aprovada. No entanto, afirmava que a Casa Legislativa poderia reconhecer a situação. O deputado de oposição, Antônio Gomide, afirmou que o decreto trata de apenas um dos itens indicados pelo TCM. No documento, o tribunal dá algumas condições mínimas para que a situação de calamidade seja decretada. Um decreto legislativo que descumpre o parecer do TCM, porque na verdade temos 9 itens para cumprir o que o TCM está pedindo para que pudéssemos determinar a questão da calamidade pública. E, no entanto, estamos cumprindo apenas um item, que é exatamente a questão do tempo de 120 dias. Então, nós precisamos, e é esse que é o debate, segurar a votação e segurar aquilo que o parecer do TCM realmente orientou para a Assembleia Legislativa, e não condicionar apenas um item, desprezando os outros itens e fazendo um decreto legislativo de comum acordo, de conforme a Assembleia está entendendo. O líder do governo na Alego, Thales Barreto, afirmou que o pedido de calamidade foi enviado para o Ministério Público de Contas e para o TCM com o objetivo de que não fosse banalizado entre as prefeituras. O parlamentar vê com tranquilidade a votação do decreto. Vamos estar consolidando com 120 dias o prazo de calamidade pedido pela prefeitura, seguindo as determinações que a própria prefeitura passou para o tribunal. São várias determinações que eles não irão fazer com esse estado de calamidade. Então é muito tranquilo, está muito sereno, está muito ponderado, tanto o Valdivino como o Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. No documento enviado à Assembleia, o TCM orientou a fixação de um prazo para a vigência do cenário, a impossibilidade de descumprimento da ordem cronológica de pagamentos e que não sejam realizadas contratações diretas sem licitações. De acordo com o parecer, a calamidade não deve ser utilizada para deixar de cumprir limites de despesas com pessoal, além do controle rigoroso desse tipo de gasto. O documento orientou ainda a limitação de empenhos, a renegociação de contratos descumpridos, irregulares, viciados ou que sejam contrários ao interesse público. Determinou também que a Prefeitura de Goiânia apresente um plano detalhado de recuperação fiscal. O tribunal destacou a necessidade de implementação de mecanismos para melhoria da arrecadação tributária
tributária e revisão da legitimidade dos empenhos processados. Ana Cleoma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h51. Vamos então falar de esportes e futebol. O Zenit da Rússia enviou ao Flamengo 2 propostas nos últimos dias pelo meia Gerson, a última nesta segunda-feira, que totalizaria 28 milhões de euros, algo em torno de 167 milhões e meio de reais. O Flamengo já esperava a movimentação insistente dos russos em fim de janela de transferências e também já havia sinalizado que não iria negociar nenhum jogador importante. Ciente da negociação do staff de Gerson com o Flamengo por uma valorização, o Zenit esticou a corda entre uma proposta e outra, mas mesmo assim não convenceu o rubro-negro. A proposta foi enviada ao diretor José Boto, que manteve a postura de recusar investidas agora. O Flamengo considera manter os seus titulares intocáveis até o Mundial de Clubes da FIFA em junho. E com o manifesto de jogadores em defesa do fim do gramado sintético nesta terça-feira, o Palmeiras, que usa esse tipo de gramado no Allianz Parque, emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso. Críticas rasas e sem base científica, foi o que escreveu o clube. Em nota, o Alviverde esclareceu que o sintético do próprio estádio é certificado pela FIFA e que não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Atletas como Neymar, Thiago Silva, Gabigol, Lucas Moura, Alan Patrick e Felipe Coutinho publicaram um manifesto contrário ao uso dos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h53. Uma boa parte da safra gaúcha de soja não deve se recuperar, mesmo com as chuvas dos últimos dias. A passagem de uma frente fria trouxe apenas algum alívio. Áreas plantadas mais cedo têm perdas médias de 40%, podendo ser maiores dependendo da região. A preocupação é grande entre os produtores, que contabilizam a 4ª safra de prejuízos. Dados da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul mostram que, de 2020 a 2024, as estiagens provocaram perdas de 117 bilhões no estado. Indústria e serviços ligados ao setor tiveram perdas que ultrapassam a 319 bilhões. Segundo Alencar Ruggeri, assistente técnico em culturas da empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, a situação é complexa, pois as circunstâncias variam muito entre as lavouras. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eu ontem falei com vocês, fazendo uma apresentação dos compromissos do novo presidente da Câmara, e muita gente postou nas redes sociais que queria ver a prática. O discurso está ótimo, maravilhoso, muito bom, cheio de boas intenções, de necessidades para botar o Brasil nos trilhos, mas e a prática? Então, já tem prática. Vocês sabem que entraram no Supremo para contestar o marco temporal estabelecido na Constituição sobre terras indígenas. É algo que interessa praticamente a todos os estados brasileiros, a todo mundo que tem terra no meio rural. Os mais afetados são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, talvez já no Pará, tem problema na Bahia, mas os problemas se espalham por aí, fundiários com relação a demandas indígenas. Pois, onde é que entra o Hugo Mota nisso? Tem uma comissão de conciliação com o Supremo, uma comissão da Câmara dos Deputados, e o Hugo Mota tirou uma deputada do PSOL, o nome dela é Célia Chacriabá, né? Era suplente de um deputado do MDB de Rondônia. Como ela era suplente, tem que botar alguém que não seja suplente. E ele pôs no lugar dela a Silvia Wayampi, do PL do Amapá. E isso faz diferença, porque o PSOL quer mudar o que está na Constituição no artigo 231. A Silvia Wayampi, não. A Silvia Wayampi quer manter a Constituição. E o deputado Hugo Mota, ao assumir a presidência da Câmara, disse que temos que lutar pela Constituição. Eu diria que só quem não sabe ler
é que interpreta diferente. A Constituição, no artigo 231, falando sobre os indígenas, é língua portuguesa muito clara. E inventam outras coisas, mas não tem como. Artigo 231. São reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam. Isso é presente do indicativo do verbo ocupar. Na terceira pessoa do plural. Eles ocupam. Eles ocupam é agora, presente do indicativo. Não está escrito que ocuparam, ou que ocuparão, ou que vierem a ocupar, ou a ocupar. Está escrito ocupam. Qual é o presente do indicativo da Constituição? No dia em que ela foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte. 5 de outubro de 1988. Ela entra em vigor no dia 5 de outubro de 88. Então, os índios que ocupavam tradicionalmente suas terras no dia 5 de outubro de 88, aquelas são as suas terras. Não aquelas que ocuparam em 1500 para todo o Brasil. Se levar isso ao pé da letra, vamos retornar à situação antebellum, né? Antes da antedescoberta, antecabral. Então, está na hora de fazer vigorar a Constituição nesse caso. Bom, eu não queria terminar sem chamar a atenção de um fato que aconteceu na fronteira entre Venezuela e Guiana. 6 militares da Guiana foram feridos a tiros por uma gangue que, na verdade, é um grupo paramilitar chamado Tren de Aragua, que dizem que está a serviço do governo venezuelano, que atirou da margem venezuelana numa embarcação militar da Guiana, né? Ferindo 6, 2 em estado grave foram levados para Georgetown. Claro que isso é para manter a tensão na região. O que tem o Brasil feito para garantir nossa fronteira norte em relação a esse vizinho perigoso que pretende invadir um outro vizinho nosso? Só para a gente pensar, né? A revista Economist levantou uma hipótese que eu acho meio fantasiosa, de que americanos gostariam que Brasil e China mandassem forças de paz para garantir, depois de assinado um acordo de cessar-fogo, a paz entre Rússia e Ucrânia. Eu duvido que seja a China, porque a China é a companheira aliada da Rússia, né? O natural seria dizer Brasil e Índia, por exemplo. Eu acho que o Brasil aprenderia muito, se atualizaria muito com uma guerra no limiar ali, nos frontes de uma guerra contemporânea. Interessante que eu vi um analista militar dizer assim, mas tem um problema, a força de paz vai correr perigo. Aí é piada, né? Aí sinto muito, é piada. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. 7h04. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, avaliou nesta terça-feira que o mercado de ovos, cujos preços dispararam recentemente, deverá se normalizar até o final do período da quaresma, com o restabelecimento dos patamares de consumo das diversas proteínas. A entidade ponderou que não dá para afirmar com certeza o momento em que os preços dos ovos cairão, por isso depende do próprio mercado ou do produto, mas avaliou que por mais 2 meses a tendência é que os preços continuem pressionados, caindo somente perto do fim da quaresma em meados de abril. De acordo com a BPA, a alta registrada atualmente nos preços dos ovos representa uma situação sazonal, cujo período de pré e durante a quaresma. A entidade afirmou e informou que os custos de produção acumularam alta nos últimos 8 meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% no custo de insumos e embalagens. Avaliou ao mesmo tempo que as temperaturas em níveis históricos têm impacto direto na produtividade das aves, com reflexos na oferta dos produtos.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira que o Brasil aceitará o convite feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados para aderir à Carta de Cooperação da organização. A adesão é alvo de críticas de ambientalistas. O Brasil foi convidado em uma visita do presidente Lula ao Oriente Médio a fazer parte da Carta de Países que apoiam a organização. Segundo Silveira, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou a adesão à Carta de Cooperação dos Países Produtores de Petróleo, fórum de discussão no qual participam os países da OPEP e da OPEP+. É apenas uma carta e fórum de discussão de estratégia dos países produtores de petróleo. Não devemos nos envergonhar de sermos produtores de petróleo, foi o que disse o ministro aos jornalistas. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prorroga a CPI da manipulação de jogos por 45 dias. Vamos saber dos detalhes dessa ação com Yuri Hudson. CPI que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas no Brasil terá mais tempo para concluir os trabalhos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 45 dias. Agora, o prazo final da CPI passa de 15 de fevereiro para 1º de abril. Esse pedido foi feito pelo senador Jorge Cajuru, presidente do colegiado, que justificou a decisão pela falta de quórum mínimo para votar o relatório final elaborado pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Cajuru explica a importância da extensão do prazo de trabalho da comissão. Um dos focos da CPI é o meia Lucas Paquetá, suspeito de forçar punições com cartões amarelos para beneficiar apostadores. Começaram a chegar informações novas para nós, a certeza de que a Federação Inglesa vai julgar o Paquetá na primeira semana de março. Outro jogador que os senadores querem ouvir é o ex-atacante do Botafogo, Luiz Henrique. Além dos atletas, um dos principais alvos da investigação é o William Rogato, conhecido como o rei do rebaixamento. Ele é um manipulador confesso de resultados e foi preso pela Interpol em Dubai. Segundo informações da CPI, ele deve ser deportado em breve e poderá depor ao colegiado. Para ele ratificar o que ele prometeu da última vez, que nos entregaria um computador com tudo, que ele ainda não revelou, e com 50% de novas documentações que ele também nunca revelou, mostrando tubarões envolvidos e não só lambaris. A CPI foi instalada em abril de 2024 e busca esclarecer possíveis esquemas de corrupção no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de aposta. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. O litro médio do etanol em Goiás subiu 24 centavos do fim de janeiro para a primeira quinzena de fevereiro, segundo o índice de preço Edernet Ticket-Log. O combustível subiu de 4,30 para 4,54 neste período, ou seja, um aumento de 5,58%. Da mesma forma, o diesel avançou 26 centavos, indo de 6,14 para 6,40, com variação no período de 4,23%. Ainda assim, o valor final foi o mais barato encontrado na região centro-oeste, assim como o da gasolina aqui em Goiás. Apesar disso, a gasolina também subiu. O combustível foi de 6,29 para 6,46, uma variação de 2,7%, aumento de 17 centavos. De fato, não houve redução de combustível em nenhum estado da região centro-oeste. A Prefeitura de Goiânia instituiu nesta segunda-feira o programa Nova Mobilidade por meio de decreto publicado no Diário Oficial do município. A iniciativa, anunciada há 10 dias, estabelece diretrizes para a integração do trânsito, transporte coletivo e mobilidade ativa na cidade, incluindo a ampliação da malha cicloviária, melhoria nas calçadas, implantação de um sistema de bicicletas compartilhadas e modernização da sinalização semafórica. O plano também prevê medidas para otimizar o transporte coletivo. Com a implementação do plano, vamos transformar Goiânia em uma cidade mais conectada e acessível, promovendo soluções inovadoras para os desafios da mobilidade urbana, foi o que afirmou o prefeito Sandro Mabel à imprensa. Entre as medidas mais polêmicas está a proibição de estacionamento em avenidas de grande circulação de veículos, como a Jamel Cecílio e a 136. No total, são 11 vias que irão receber essa implementação.
711, declaração do imposto de renda começa já no próximo mês, mas os contribuintes já podem ir se preparando. Quem traz o alerta é Natália Lima. Este ano, os contribuintes poderão fazer a declaração do imposto de renda pessoa física a partir de 17 de março. A presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Sucena Rummel, destaca que as regras do Imposto de Renda 2025 só devem ser publicadas bem próximo à data de início da abertura do prazo de entrega. Mas, enquanto isso, os contribuintes que já estavam obrigados os outros anos podem ir se preparando e reunindo documentos e informações. Estatisticamente, quem geralmente já vai nos primeiros dias são as pessoas que acabam tendo restituição. Então, a importância de você verificar todos os rendimentos seu para não cair na malha, porque uma das maiores erros na declaração é a omissão de rendimentos, a separar e já verificar se todas as despesas médicas estão confirmadas com os seus devidos recibos, as suas notas, né? E trazer também para quem tiver seus dependentes toda a sua documentação dos rendimentos, né? E das deduções. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou em setembro do ano passado que as pessoas com renda mensal de até R$5.000 ficarão isentas do imposto de renda. No entanto, como explica a Sucena, o valor deverá ser válido somente a partir de 2026. O texto ainda precisa passar pelo Congresso Nacional para que tenha a validade. Nós estamos na expectativa de poucas mudanças, né? Já houve uma atualização da tabela do imposto de renda. Então, basicamente, é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. As pessoas que receberam rendimentos isentos, tipo FGTS, indenizações trabalhistas, pensões alimentícias superiores a R$200.000. Quem obteve ganho de capital na venda de bens ou de direitos, quem tem imóveis cujos bens, o valor total ultrapasse R$800.000, basicamente são esses. Já empregadores e empresas têm até o dia 28 de fevereiro para fornecer o informe com rendimentos de 2024. A data limite também se aplica às instituições financeiras, corretoras de valores e operadoras de saúde. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. O Santos tem boas chances de concluir a operação de compra do volante Thiago Maia nos próximos dias. A diretoria alvinegra conseguiu alinhar o acordo entre Flamengo e Internacional, atual clube do jogador, e agora conversa diretamente com ele para fechar a negociação. Embora pertença aos gaúchos, a contratação de Thiago Maia não foi quitada pelo Inter junto ao Flamengo. Por isso, a transação com o Peixe envolve a garantia de pagamento ao rubro-negro. Os valores do negócio ainda são mantidos em sigilo. Em 2024, o atleta foi adquirido por 4 milhões de euros. O Inter, mesmo devendo ao Flamengo, exigiu do Santos uma compensação financeira para liberar o seu titular. O desejo de Thiago Maia em voltar ao Peixe neste momento para atuar ao lado de Neymar tem pendido para um final feliz. E depois de encantar o mundo, João Fonseca se reencontrou com a torcida brasileira e o Rio Open, palco em que surgiu como promessa do tênis há um ano. O atual número 68 do mundo lutou muito para corresponder à expectativa dos fãs que lotaram a quadra Guga Kirten, mas não resistiu à maratona que culminou com a conquista do ATP de Buenos Aires no último domingo e sucumbiu diante do francês Alexandre Miller, número 60 do mundo. Visivelmente desgastado, o brasileiro acabou derrotado por 2-0, parciais de 6-1 e 7-4, dando adeus ao Rio Open 2025. Miller agora encara na próxima rodada, na quinta-feira, o argentino Thomas Martin Etcheverry, atual número 43 do mundo, que bateu o francês Carente Monrier por 2-0 com parciais de 6-3 e 7-6. Etcheverry foi o rival do brasileiro na estreia de Buenos Aires, quando foi superado por 2-0 com um duplo 6-3. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Os preços da soja ficaram mistos no Brasil nesta terça-feira. Houve registro de negócios, ainda que em volumes não muito grandes. No curto prazo, a indústria traz suporte aos preços. Com os embarques atrasados, os pagamentos de quem tem pressa superam a paridade da exportação no interior.
Confiram então os preços do grão saca de 60 quilos aqui no Brasil, no fechamento do mercado nesta terça-feira. No Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o preço se manteve a R$ 133. Em Cascavel, no Paraná, se manteve a R$ 124,50. No Porto de Paranaguá, R$ 131. Em Rondonópolis, subiu de 112 para R$ 114. Em Dourados também subiu de 117 para R$ 118. E em Rio Verde, aqui em Goiás, a saca se manteve estável a R$ 110,50. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça com preços em alta. O mercado seguiu o desempenho de outros produtos, como o milho e o petróleo, em meio ao clima de menor aversão ao risco. O mercado vê com alívio a implantação gradual de tarifas comerciais do governo Trump, principalmente os sinais de disposição em negociar. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, projeta para 2025 a aprovação de financiamentos totalizando até 30 bilhões de reais para concessões de rodovias. Se confirmado, o resultado superaria o recorde do ano anterior. Em 2024, o BNDES teve um ano recorde de aprovação com 23 bilhões e meio de crédito para o setor rodoviário, comparado com a série histórica, que é de 3 a 5 bilhões por ano. Neste ano, porém, a gente vai aprovar pelo menos 25 bilhões, podendo chegar aos 30. Foi o que afirmou a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança do Clima do banco, Luciana Costa. Costa avaliou ainda que a evolução dos aportes deve vir na esteira de mecanismos criados pelo Ministério do Transportes para destravar os investimentos em estradas de rodagem. 7:18. Portos brasileiros registram maior movimentação da história. A matéria você confere com Valquíria Rios. O Brasil tem conseguido escoar com eficiência sua produção por meio dos portos, reforçando seu protagonismo no escoamento dos produtos do agronegócio. Dados apresentados nesta terça-feira, referentes ao desempenho portuário de 2024, mostram que o país registrou no ano passado um novo recorde de movimentação, 1,32 bilhão de toneladas, crescimento de 1,18% em relação ao ano anterior. Os números e o bom desempenho dos portos públicos, que movimentaram um total de 474,4 milhões de toneladas, foram comemorados pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. É um recorde histórico, um crescimento nos portos públicos em mais de 5%. Isso mostra que nós estamos na direção correta. O ano de 2024 foi o melhor ano da história do setor portuário brasileiro, batendo todos os recordes. Os portos de Santos, São Paulo, Itaguaí, Rio de Janeiro e Paranaguá, no Paraná, foram os terminais de maior desempenho. Entre os destaques percentuais das mercadorias movimentadas estão trigo, gás de petróleo e os combustíveis, óleos e produtos minerais. De saída da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, o diretor-geral Eduardo Neri chamou atenção para a importância dos números. São 200 milhões de toneladas, aproximadamente, a mais do que no ano anterior. Esses 200 e poucos milhões dá mais ou menos quase 2 portos de Santos, se você pensar de movimentação a mais. E esse número é fruto dessa capacidade instalada. De acordo com o ministro Costa Filho, a evolução do setor é creditada a ações de desburocratização, como o programa Navegue Simples, e estratégias voltadas à modernização, eficiência e sustentabilidade dos portos. No ano passado, 8 leilões realizados atraíram mais de 3,74 bilhões de reais em investimentos. E, segundo Costa Filho, novos leilões devem resultar em captação acima de 20 bilhões de reais. No governo anterior, desde a Lei de Portos, em 10 anos, nós tivemos 42 leilões, o equivalente a 6 bilhões de investimentos. Em 4 anos, nós vamos fazer mais de 60 leilões no Ministério sob a liderança do presidente Lula, o que se revela investimentos de mais de 20 bilhões de reais. 95% das exportações brasileiras passam pelos portos. Em 2024, mais de 1 bilhão de reais foi investido na modernização e expansão da infraestrutura portuária do Brasil.
Para 2025, a expectativa é de que sejam investidos 1,7 bilhão de reais. Agência Rádio Web, com colaboração de Gisele Brasil, de Brasília, Valquíria Rios. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. 7h29, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 19 de fevereiro. O plenário da Câmara dos Deputados adiou a votação de um projeto que prevê a ampliação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O projeto de lei 6.980/2017 prevê autorizar o saque do FGTS quando houver adoção ou nascimento de filhos. A proposta pode voltar à apreciação dos parlamentares na próxima semana. O relator do texto, deputado Zé Haroldo, do PSD de Roraima, afirmou que precisará se reunir com representantes da Caixa Econômica Federal para negociar mudanças no relatório. Essas alterações serão necessárias para reduzir o impacto financeiro da medida, calculado em 63 bilhões de reais. Um novo parecer será apresentado depois dessas negociações. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta terça-feira com o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O encontro aconteceu na sede da Corte em Brasília. Segundo auxiliares do senador, trata-se de uma visita institucional de cortesia de Alcolumbre ao presidente do Supremo e um gesto de aproximação com a Corte. O encontro, entretanto, aconteceu em meio à disputa entre o Congresso Nacional e o STF em relação ao pagamento das emendas parlamentares. A cúpula do Congresso quer resolver com o Supremo a liberação do pagamento de emendas antes de avançar em algumas pautas importantes para o governo. A maior delas, no momento, é a lei orçamentária deste ano. A previsão de lideranças é que o projeto seja votado pelo Congresso no mês de março, logo após o Carnaval. E o novo cadastro único entra em operação no mês de março. Érica Abraz é quem nos traz detalhes direto de Brasília. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O único mais moderno, seguro e ágil para garantir o direito dos beneficiários dos programas sociais brasileiros. Esse é o objetivo do novo portal para gestores do CadÚnico, lançado nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A ideia é automatizar o preenchimento das informações das famílias, evitar erros e tornar o processo de atendimento na rede SUAS mais ágil. Quando o operador do Sistema de Cadastro Único for preencher o campo com o CPF do beneficiário, serão processadas automaticamente informações de diferentes bases do governo federal, como a de óbitos e nascimentos, Receita Federal, Previdência Social, entre outros. Processos de integração de dados que antes levavam 2 ou 3 meses para serem realizados vão ser feitos em poucos dias, como explica a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS, Letícia Bartolo. Até então, o cadastro era um sistema em que os operadores, os entrevistadores, incluíam os dados socioeconômicos das famílias e os atualizavam. Agora não, agora é muito mais que o sistema. É um portal integrado de informações. Então, no sistema de inclusão e atualização de dados, a gente vai ter uma integração com outras bases do governo federal. Nascimentos, óbitos, benefícios previdenciários, emprego formal, CPF. Isso melhora a vida do operador, que não tem que gastar tanto tempo para digitar as informações, e a vida da pessoa que vai se cadastrar, que ela não precisa gastar mais tempo dizendo ao poder público informações que o poder público já possui. Os gestores e operadores do Cadastro Único nos municípios vão ser capacitados para usarem o novo sistema. Toda a capacitação dos mais de 40 mil profissionais que operam o Cadastro Único será feita em educação à distância, construída com uma linguagem cidadã, uma linguagem simples, para garantir 100% dos profissionais sempre com conhecimento em dia. O CadÚnico reformado também é mais eficiente contra fraudes cibernéticas e outros tipos de fraude.
Letícia Bartolo esclarece a importância disso e de outra novidade que contribuirá com as gestões municipais. O nosso novo cadastro único também vem com uma plataforma de gestão de riscos, em que a gente vai poder monitorar e identificar fraudes, evitando erros logo na entrada e utilizando, inclusive, algoritmos de inteligência artificial. E terá também uma plataforma de relatórios analíticos. Se o município quiser saber, por exemplo, num bairro, quais as famílias que têm pessoas com deficiência e não têm acesso a saneamento básico, ele vai poder puxar esse relatório analítico e, assim, estabelecer melhor as políticas no combate à pobreza em suas diversas dimensões. Outra novidade do sistema é a possibilidade de acessar o formulário do Cadastro Único de maneira offline em dispositivos móveis, como tablets ou celulares. A função é importante para a coleta de dados em áreas sem internet, por exemplo. De toda forma, os formulários impressos permanecerão como uma alternativa para a inscrição e atualização de dados das famílias em caso de necessidade. Reportagem Érica Braz. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35. Parte dos médicos credenciados do IPASGO paralisaram o atendimento na manhã desta terça-feira. A médica que representa os profissionais, Lara Roberta Marques, explicou que os atendimentos foram suspensos em consultórios, exames e cirurgias programadas chamadas eletivas, mas serviços de urgência e emergência funcionaram normalmente. Segundo a médica, mais de 300 profissionais participam da paralisação. Entre as reivindicações dos profissionais está a regularização dos pagamentos pendentes referentes aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano passado. A paralisação está prevista para acabar nesta quinta-feira, às 7h da manhã. Caio Giovanni, de 7 anos, ficou gravemente ferido depois de ser mordido no rosto e nos dedos da mão por um cachorro da raça American Bully. Caio é filho de Pablo Giovanni, prefeito de Campos Belos, na região nordeste de Goiás. Caio estava acompanhado pela mãe e pela irmã, de 10 anos. Pablo conta que por volta das 9 da manhã do domingo, enquanto ele foi à feira, a família foi à casa do companheiro da avó das crianças. Quando Caio já estava dentro da casa, o cachorro que estava fora avançou nele. O dono do cachorro tentou tirar, mas foi a mãe de Caio quem conseguiu tirar o cachorro. Segundo Pablo, o cachorro tentou atacar Caio novamente, mas não conseguiu. Polícia conclui inquérito sobre explosão de jato de família aqui de Mineiros que aconteceu em Ubatuba. Vamos saber dos detalhes dessa conclusão do inquérito policial com a Laila Alves. A Polícia Civil concluiu o inquérito do acidente com jato de uma família goiana que explodiu em Ubatuba, em São Paulo. O caso aconteceu no dia 9 de janeiro deste ano. De acordo com informações do G1, no documento não foi apontada a causa do acidente e a investigação foi remetida à Polícia Federal e à Justiça Federal nesta segunda-feira para que eles deem andamento no caso. No inquérito consta como as apurações foram feitas, como exames, entrevistas, laudos e fotos do local do acidente. Uma das pessoas ouvidas foi Bruno Almeida Souza, de 41 anos, um dos sobreviventes da explosão e marido da vítima mais grave, a Mireille Fries, de 41 anos. Ele contou que achou a pista de pouso curta ao sobrevoar o aeroporto e percebeu que o piloto tentou arremeter, por achar que não daria tempo suficiente para frear. Segundo o depoimento da vítima, a última lembrança dele no jato é da pista acabando e depois só lembra de já estar internado no hospital. A aeronave decolou em Mineiros, na região sudoeste de Goiás. O acidente aconteceu quando as vítimas estavam pousando em Ubatuba, onde passariam as férias. Além de Bruno Almeida e Mireille Fries, estavam no jato os 2 filhos do casal, de 4 e 6 anos, e o piloto Paulo Segueto, que não resistiu aos ferimentos e morreu.
2 pedestres ficaram feridos, mas não tiveram os nomes ou estado de saúde deles divulgados. As vítimas da mesma família que sobreviveram foram atendidas na Santa Casa de Ubatuba. Depois foram levadas para o Hospital Regional do Litoral Norte e transferidas para o Hospital Sírio-Libanês na capital paulista. A última atualização do estado de saúde das vítimas foi divulgada no dia 8 de fevereiro. Todos já tinham recebido alta hospitalar, menos Mireille Fries, que tinha passado por cirurgias, estava conversando e caminhando na unidade de saúde, mas não tinha previsão de sair do hospital. Nós entramos em contato com a família Fries para apurar o estado de saúde dela e aguardamos o retorno. Também falamos com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para apurar o andamento das investigações por parte do CENIPA e esperamos uma resposta. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h39. A volta do Bahia Libertadores depois de 36 anos teve altitude de 3.600 metros. Expulsão e gol do adversário, um empate muito comemorado. O tricolor baiano pressionou no primeiro tempo inteiro depois que Ursino levou o cartão vermelho aos 5 minutos. Só que Guerreiro abriu o placar para o The Strongest. Na segunda etapa, o tricolor aproveitou o jogador a mais para balançar a rede com William José e garantir um precioso empate 1-1 no jogo de ida da segunda fase preliminar da competição continental, disputado no Hernando Sainz, em La Paz. No fim, os jogadores mostraram muito cansaço por causa da altitude, mas comemoraram o resultado. Agora, o Bahia só precisa vencer o jogo de volta para garantir vaga na terceira fase preliminar da Libertadores. O novo empate levará a partida para os pênaltis. Se o The Strongest se vencer, fica com a vaga. E o Vasco segue na Copa Brasil 2025. Campeão do torneio em 2011, o clube carioca venceu o União Rondonópolis nesta terça-feira por 3-0 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e carimbou a vaga da segunda fase do torneio eliminatório. Os gols todos na etapa final foram marcados por Veguete, Rayan e Hugo Moura. Classificado para a segunda fase, o Vasco ainda aguarda para saber quem será o seu adversário, que sairá do confronto entre o Barcelona de Rondônia ou Nova Iguaçu do Rio de Janeiro na próxima semana. A segunda fase ainda não tem data definida pela CBF. E ainda na noite desta terça-feira, o Atlético Mineiro sofreu com a retranca do Tocantinópolis no estádio Ribeirão, mas garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Com gols no fim, aos 42 e 50 minutos do segundo tempo, o time mineiro garantiu a classificação. Rony e Hulk, que entrou no segundo tempo e abriu o placar, marcaram os gols da vitória do Galo para cima do time da casa. Na segunda fase da competição, o Galo encara o vencedor do confronto entre Independência do Acre e Manaus. A partida desta quarta-feira, às 20 horas, será no Arena Floresta. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Olha, o mercado físico do boi gordo iniciou a semana apresentando manutenção de preços em grande parte do país. De acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, a arroba do boi gordo apresentou importante recuo em seus preços em Mato Grosso, com os frigoríficos locais passando a exercer pressão sobre o mercado. O cenário traçado para o curtíssimo prazo ainda aponta para as indústrias tentando pressionar o mercado, considerando a posição um pouco mais confortável das escalas de abate. Exportações em bom nível ainda são uma variável importante, oferecendo alguma sustentação de preços. Vamos então ao valor da arroba no fechamento do mercado nesta terça-feira. Em São Paulo, R$ 318,23. Aqui em Goiás, R$ 300,18. Em Minas Gerais, R$ 306,47. Em Mato Grosso do Sul, R$ 309,77. Já em Mato Grosso, R$ 313,22. O mercado atacadista segue com preços acomodados para a carne bovina, com menores possibilidade para reajuste dos preços durante a segunda quinzena do mês, período este pautado por menor apelo ao consumo, conforme disse o analista Henrique Iglesias. Jornal Verde Vale. Bombeiros.
7h43. Vamos então para as nossas notícias locais com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Polícia Civil, tudo o que aconteceu aí no âmbito policial, no âmbito da segurança do nosso município. Tá liberado também para você a partir de agora o nosso WhatsApp 996236881 para você mandar aí a sua mensagem, a sua reclamação, elogio, sugestão, enfim, para que as autoridades competentes possam agir aí nos seus problemas, tá bom? Então, por favor, digitem, né, a sua reclamação ou sugestão. Um áudio a gente não consegue ouvir durante o programa. 996236881. E já vamos começar então com o Corpo de Bombeiros, o 16º Batalhão. Grande abraço aí pro Major Lima e toda a corporação. Obrigado por nos enviar aqui todos os dias as ocorrências das últimas 24 horas. Foram 12 no total. Tivemos ações preventivas, resgate com emergência clínica, busca e salvamento, resgate aí de acidentes de carro e moto, carro e objeto fixo, vazamento de gás, enfim, muitas ocorrências. As que mereceram maior destaque por parte da corporação são essas. Por volta das 11h15 da manhã de ontem, a corporação foi acionada e se deslocou até a Avenida 3, ali no setor São Bento, para atender um acidente de trânsito envolvendo carro e objeto fixo. No local, nos deparamos aí, o Corpo de Bombeiros, no caso, com a condutora do carro já fora do veículo reclamando de dor no tórax. Segundo ela, o carro perdeu o freio e ela não conseguiu evitar a batida em uma casa. Realizou-se aí os primeiros socorros e a mesma foi conduzida até a UPA. Por volta das 11h18 da manhã, a corporação mais uma vez acionada se deslocou até a BR-364, na estação de captação de água do SAAI, para atender a um vazamento de gás de cloro. No local, já com os equipamentos adequados, a corporação aí se aproximou dos botijões e fechou a válvula e o vazamento cessou. Nenhuma pessoa ficou ferida nessa ocorrência.